Bom dia com Deus, queridos. Pastor Marcos Alexandre, da Igreja Presbiteriana em Tauá, para juntos meditarmos mais uma vez no Evangelho de Mateus. E hoje nós vamos meditar no texto de Mateus, capítulo 25, dos versos 14 ao verso 30, a parábola dos talentos. Eu lerei o texto e depois comentaremos como de costume. Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou os bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos saiu imediatamente a negociar com ele e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2 ganhou outros 2. Mas o que recebeu 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E, aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10. Porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Queridos, esses dias nós estamos comentando o sermão profético de Jesus, que tem seu início em Mateus 24 e se estende até Mateus 25. Dissemos anteriormente que este sermão é um dos relatos proféticos mais importantes de toda a Escritura Sagrada. Isto porque é proferido diretamente dos lábios do maior profeta de todos os tempos, Jesus de Nazaré. Este sermão trata dos acontecimentos relacionados com a sua segunda vinda, com a segunda vinda do Cristo, e traz parábolas ilustrativas deste acontecimento. As parábolas são aquele tipo de literatura que tem como cerne uma história em que a conclusão aponta para uma tomada de decisão imediata. Parábola e parabólica, que diz respeito a antenas, como nós bem conhecemos, tem a mesma raiz. Ao entender a história, entramos em sintonia com a realidade desejada para tomar decisões imediatas e acertadas. Pois bem, a parábola em questão ilustra a tragédia de uma oportunidade desperdiçada. O homem que sai de viagem aqui é o Cristo, e os servos são os cristãos a quem são dadas responsabilidades em graus ou níveis diferentes. A exigência do homem ou Senhor é que estes servos ajam com fidelidade nas incumbências a eles confiadas. No verso 15, nós encontramos uma palavra que deve chamar a nossa atenção: talento. Não devemos entender que essa palavra representa uma habilidade natural ou um dom espiritual. Talento era uma medida de peso dos tempos bíblicos, ou comumente uma soma de dinheiro, que poderia ser de ouro ou prata. Não devemos entender aqui que Jesus está falando de dons naturais ou espirituais. Os versos 16 a 19
Os servos em questão tomam atitudes com os bens que lhe foram confiados. Os 2 primeiros saíram a negociar. Já o terceiro enterrou o talento recebido do seu senhor. Essa atitude era comum também nos tempos bíblicos. Pessoas enterravam coisas de valor para resguardar-se dos ladrões. O texto relata que o homem voltou para prestar contas com aqueles servos. Os versos 20 ao verso 23 demonstram a prestação de conta dos 2 primeiros servos que aplicaram de forma responsável o talento recebido. Ambos receberam elogios do Senhor com as seguintes palavras: muito bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Perceba que o importante aqui não é a capacidade individual, nem a rentabilidade do negócio. O realce de ambos se destaca pela qualidade de ser fiel. Por quê? Porque ambos receberam o mesmo elogio. Eles receberam a mesma recompensa, que aqui está baseada na fidelidade e não nos resultados. Os versos 24 ao verso 27, temos a apresentação do terceiro servo, que é taxado como mau e negligente, que também pode ser traduzido como preguiçoso e indiferente. Este servo acusa o seu senhor de ser severo, cruel, implacável e oportunista. Ele diz: ceifa e ajunta aonde não semeastes. Esse relato mostra que aquele servo não conhecia o seu senhor. Este servo era indolente em seu caráter, ou seja, uma pessoa indolente é aquela que não se deixa afetar, sem sensibilidade, insensível, sem vigor, não possui força para fazer alguma coisa, age com preguiça, é preguiçoso, que não se dedica naquilo que realiza, que não tem cuidado, que é desleixado. Ele era faltoso de caráter, ele era preguiçoso, ele era insensível e ele era desleixado. Por isso, levanta acusações ao seu senhor. Ele representa aqui no texto alguém que de fato não é cristão, alguém que está inserido no meio, mas não faz parte do grupo, alguém que é egoísta, que se preocupa apenas com seus próprios interesses. O joio no meio do trigo. Ele recebe a reprimenda do seu senhor no verso 26. Ao repetir a acusação do servo indolente contra si, o mestre não estava reconhecendo que isso era verdade. Estava usando as palavras do próprio homem para condená-lo. Se o servo imaginava que o Senhor era aquilo que ele tinha descrito, essa era mais uma razão para esse servo não ser desleixado e preguiçoso. Sua preguiça era injustificável, que diz o verso 27. Aqui nós podemos expor o exemplo de um funcionário ruim, cheio de direitos, egoísta, não cumpre o seu papel e ainda lança a culpa de sua preguiça e de sua má vontade nos outros. O verso 29 nos mostra uma triste realidade. Aqueles que desprezam a bondade, tolerância e longanimidade de Deus e apegam-se às coisas passageiras desta vida ou deste mundo, terminarão perdendo tudo o que possuem. O verso 30, o último verso, termina com uma dura repreensão do Senhor. O servo inútil lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Essa expressão ela é bem conhecida de todo fiel cristão. Queridos, todo esse sermão é um alerta para não desprezarmos a bondade e a benevolência de Deus. Ele está repleto de advertências que nos orientam a buscar um compromisso sincero com o Senhor. Neste sermão encontramos a distinção clara entre aqueles que são de fato cristãos daqueles que não o são. E em todos os momentos, Jesus nos estimula a mudar nossa postura individualista para assumir uma postura altruísta e fiel perante Deus. Saibamos discernir os tempos e consertar o que for preciso em nosso viver para que possamos experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Deus nos abençoe. Vamos fazer uma oração? Bondoso Deus, louvado seja o teu nome e te damos graças por cuidar de nós, por alimentar a nossa alma,
com a tua palavra, que expressa a tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Ó Senhor bondoso, no nome de Jesus, abençoa as nossas vidas e doutrina o nosso coração. Assim oramos, no nome do Senhor e Salvador Cristo. Amém. Queridos, queremos convidar você a, juntamente conosco, compartilhar esse vídeo a mais pessoas, para que mais pessoas possam então ser alimentadas pela palavra de Deus. E também queremos convidar você a assinar o nosso canal. Assinando o nosso canal, você vai estar nos ajudando para que mais pessoas possam ter acesso a esses vídeos, a essas meditações que são alimento para a nossa alma. Assinar o canal não irá gerar nenhum custo para você, mas para nós irá gerar uma grande alegria, porque você vai estar, então, colaborando para que a palavra de Deus ela seja disseminada a mais pessoas. Deus abençoe você. Se o Senhor assim nos permitir, amanhã estaremos novamente aqui para continuarmos essas meditações no Evangelho de Mateus. Deus o abençoe. Em nome de Jesus. Amém.